Gênesis 1:26 diz assim: disse o Senhor, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre todos os peixes. Gênesis 2, verso 7 diz: o homem veio do pó da terra, e Deus então soprou nas suas narinas o fôlego de vida também. Preste atenção em uma coisa, meu irmão. Deus, ele te chama, Gênesis 1:26, a ter domínio. Gênesis 2:7 vai dizer que você veio do pó. Com isso eu quero dizer uma coisa: liderança com Deus não tem nada a ver com soberba e arrogância. Não tem. Porque os altivos e soberbos Deus abate. A liderança que Deus ele está querendo nos mostrar é uma liderança de Cristo. Aquele que coloca a toalha nos seus ombros e lava os pés. Aquele que se entrega, que morre pela sua família, pela sua esposa. Esse é o tipo de líder que nós precisamos na igreja. O tipo de líder é aquele que vem e se entrega, aquele que vem e serve, aquele que vem e entende que ele tem que ser o menor de todos no reino de Deus. Porque se Deus ele te chama para ser o menor, é porque ele te chama para liderar, meu irmão. Se você veio do pó, reconheça que você é apenas nada. Pó da terra, respirando o fôlego divino. E a menos que você esteja vivendo de acordo com a vontade do Senhor, Ele retira esse sopro de vida da sua vida. E você passa a viver como um morto espiritualmente. Tens nome de que vive, mas estás morto. Porque abandonastes o teu primeiro amor. Primeiro amor na Bíblia tem 2 significados. O significado do amor na Bíblia vem de 1 Coríntios 13. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, cessarão, mas o amor permanece. É o tipo de amor que é externalizado através de atitudes, através do que eu faço, através do que as pessoas necessitam. Eu sou mãos e braços de Deus através do seu amor. Mas existe um tipo de amor que está descrito em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Um amor que você expressa de dentro para fora. O quanto você tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, vai mostrar o quanto você ama a Deus. E se você ama a Deus, você vai entender que Ele te chama para conhecer as Escrituras e para viver as Escrituras. Meu irmão, você é chamado para ser um líder, para governar, para ter domínio, para subjugar aquilo que está ao seu redor e não ser dominado pelo que está ao seu redor. Muitas vezes, algo tão pequeno tem dominado tantos. Meu irmão, meu telefone não tem senha. Ou melhor, ele tem senha, mas a minha esposa conhece. Todas as conversas que eu tenho, WhatsApp, o que quer que seja, ela vê, ela mexe, ela sabe de tudo. Muitas vezes é ela que me mostra algo que eu estou recebendo no meu telefone. A pergunta é, você é dominado pelo seu telefone? Você é dominado não só por isso, mas aquilo que mais ocupa a sua mente, aquilo que mais ocupa o seu tempo, é isto o que te domina. Se você passa mais tempo orando, se você passa mais tempo na presença do Senhor, no seu lugar secreto, trancando a sua porta e buscando o seu Pai que te vê em secreto, bem-aventurado é você, pois é o reino de Deus, é servir ao Senhor, é o amor a Deus que te domina. Mas se você investe o seu tempo em outras coisas, você tem sido dominado e você não tem sido aquele que Deus te criou para ser, para dominar. Eu não preciso nem te perguntar quem você é quando está a sós no banheiro, quem você é a sós quando está no teu quarto, quem você é quando você está andando por um lugar e passa aquela mulher sensual do outro lado da rua, e os teus olhos vão para onde? Os teus pensamentos vão para onde? Se nós pudéssemos pegar um telão e colocar aqui nessa noite, somente na última 1 hora, o que passou na sua mente, o que você pensou, as coisas que você viu, o que nós veríamos aqui, o que te domina? Realmente é louvado seja Deus? Realmente é Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, usa-me, mostra-me a tua face, usa-me nesta geração, Senhor? Ou será que você seria um Caim oferecendo algo a Deus da qual Ele não se agrada? Porque você tem sido dominado, investindo o seu tempo e não remindo o tempo, como as Escrituras dizem. Você foi chamado para liderar, meu irmão. Provedor. Gênesis 2:5 diz que Deus, diz assim, Gênesis 2:5,
E não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. A Bíblia não diz que não havia homem para desfrutar do jardim, não havia homem para ficar numa rede se divertindo, se entretendo. Deus criou um lugar perfeito, um jardim perfeito, para você trabalhar nele. O céu, não se engane, vai ter trabalho lá. Pergunta para os anjos, em Apocalipse capítulo 5, o que eles fazem dia e noite sem cessar? Eles adoram, eles servem, eles cultuam a Deus. Na língua americana, na língua inglesa, eles traduzem culto na palavra serviço. Serviço, eles não falam que nós vamos a um culto, eles falam nós vamos prestar um serviço a Deus, um trabalho, algo que despende desgaste emocional, físico e espiritual. Nós estamos nessa noite servindo a Deus, oferecendo-nos a Deus. Mas pelo curso da mensagem eu espero que você comece a entender o que você está oferecendo a Ele nessa noite. É você mesmo o que você oferece. Não é a sua mão levantada, não são suas palmas, não é o seu louvor. É você mesmo, é o seu coração que é oferecido nessa noite, diante do altar de Deus. Paulo fala em Romanos 12:1. Meus irmãos, rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, este é o vosso culto racional. Gênesis 2:15 diz que Deus ele colocou o homem no jardim para cultivar. Mais uma vez, cultivo e lavoura, trabalho. Deus te chamou para ser o provedor, para ser o responsável pelo sustento material e espiritual da sua família. Por quê? Como bem foi lido aqui pelo nosso irmão, Mateus 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não trabalhamos nesse mundo, nós não investimos o nosso tempo, nós não vamos para o trabalho apenas para chegar em casa, bater um cartão, pronto, cumprir o meu dever. Eu costumo dizer para minha esposa que quando eu chego em casa apenas começou o trabalho. Você acorda cedo, você busca a Deus, você ora, você sai para o seu trabalho, você busca o sustento material, você volta para casa. E o que você oferece para a sua família? Meus irmãos, se você não costumam acordar cedo para buscar Deus, buscá-lo nas madrugadas, como Jó fazia, a Bíblia fala em Jó 1, que ele acordava de madrugada para interceder pelos seus filhos, pela sua família, oferecer sacrifícios a Deus, porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus no seu íntimo. Então qual é a nossa preocupação? Acorde de manhã, busque ao Senhor, vá para o trabalho, volte para casa e ofereça o sustento que a sua família precisa. O pão que vem de Deus. Mas se você e eu não passamos tempo com Deus, vou para o trabalho, mexo na internet, sou bombardeado pelas influências desse mundo. E quando eu chego em casa, o que eu tenho para oferecer para minha esposa? Cansaço? Raiva por causa do trânsito? Ira por causa do meu chefe? Alguém que me deu uma palavra atravessada? A promoção que eu não consegui? A venda que eu perdi? O meu comércio que não rendeu o que eu esperava hoje? Mas se nós somos homens que estão no esconderijo do Altíssimo, que se colocam a sós com Deus, nós passamos pelo nosso dia, Satanás te tenta, Satanás te espreme, esse mundo ele vai fazer de tudo, mas você vai estar guardado e protegido pela palavra do Senhor. Você chega em casa na autoridade do Espírito Santo, abre a sua boca e diz, assim diz o Senhor. Reúne a sua família, faz o culto doméstico e a sua esposa olha para você e diz, ali está um homem de Deus. Chega cansado do trabalho, não senta no sofá para ligar a televisão, nem sequer toma banho. Ele pergunta, amor, quer uma ajuda para fazer a janta? Posso lavar essa louça? Meu amor, como foi o seu dia? Meu filho, como foi na sua escola? Ou você apenas liga a TV e fica ouvindo sobre o jogo que você perdeu? Sobre como anda a política no mundo? Você não é chamado para ser um dominador das artes, das ciências, do futebol e da política. Você é chamado para ter a palavra de Deus e proclamar a sua família. Mas como nós podemos transmitir essa realidade para a nossa família, se nós não investimos tempo com Deus? Bem-aventurado é aquele que, de madrugada, ele busca o Senhor.
Bem-aventurado é aquele que se debruça nas Escrituras para dizer: Senhor, me dê algo para que eu traga para minha esposa. Senhor, me dê algo para que eu entregue para minha família. Senhor, me dê algo para que no trabalho eu abra a sua boca. Me dê algo, Senhor, nesse dia. Mostra-me a tua face, Senhor, e isso me basta. Nós não vivemos só do pão desse mundo, nós vivemos daquilo que vem da boca do nosso Deus. E nós só podemos conquistar isso em horas e horas de joelho, em horas e horas meditando nas Escrituras, extraindo o conhecimento desse livro, e dizendo: Senhor, que não sejam apenas palavras, mas que eu viva isso que eu estou lendo. Terceiro, líder, provedor e protetor. Gênesis 2,15 diz também que Deus colocou o homem para guardar o jardim do Éden. Proteger o jardim do Éden. Não importa quantas graduações você tem em artes marciais, não importa o quão grande você seja, não importa quantas armas ou poder bélico você tenha, não é isso que importa nesse mundo. Não é o tamanho do homem, mas é o tamanho do Deus a quem ele serve. Você foi colocado por Deus para proteger-se a si mesmo em primeiro lugar. Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, Timóteo, cuida de ti mesmo e das coisas as quais você tem recebido, porque fazendo assim você salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem, Timóteo. Cuida de ti mesmo, meu irmão. Invista tempo na palavra. Senão, se você não cuidar de você, para quem você vai pregar? Com que autoridade você vai se levantar para falar alguma coisa? O maior testemunho que há não é o que eu vejo, não é o que os irmãos veem de mim, mas é o testemunho que Deus tem acerca de mim. Noé era um homem reto e justo. Deus se agradou dele. Mas teve um que Deus fez questão de falar para Satanás: tens visto o meu servo Jó? Reto, íntegro, se levanta nas madrugadas para se consagrar e consagrar a sua família. Satanás diz: mas também é o tanto de bênção que o Senhor dá para ele. Pode tocar, tira tudo que ele tem. Se Deus me tocasse e tocasse em você, o que sairia da nossa boca? Sabe por que Jó era do jeito que ele era? Porque ele investia tempo a sós com Deus. Jó passava nas madrugadas com Deus aquilo que nós queremos passar em 1 hora de culto na igreja. 1 hora de culto. Vem para a escola bíblica e acha que vai aprender quem Deus é. Não vai aprender. Você pode aprender muito mais sobre Deus na sua casa, no seu quarto, do que na escola bíblica, do que num seminário teológico, onde nós temos homens com a cabeça gigantesca, mas o seu espírito pequeno e vazio, porque não tem vida com Deus. Estudam e dissecam Deus como se fosse um objeto, um cadáver, mas não tem vida de oração. Satanás não se preocupa com quanto de Bíblia eu conheço. Ele se preocupa com quanto das Escrituras eu vivo e com quanto eu dependo da misericórdia e do poder do Espírito Santo na minha vida. Certa vez um demônio deu testemunho de um homem. Quem são vocês para vir me repreender? No nome do Deus de Paulo. Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vós quem sois? Se Satanás pudesse testemunhar acerca de mim e de você nessa noite, o que ele falaria? Ele grita alto. Esse daí dá uma rajada de glória que estremece o inferno. Satanás não está nem aí para isso. Ele teme apenas uma coisa: bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Seja obediente a Deus. Isso é o que basta para o inferno te temer. Seja obediente a Deus. Submeta-se a Ele. Resista ao diabo e ele fugirá de ti. Meu irmão, não tente bater de frente com ele na força do seu braço. Se tem uma coisa que as Escrituras nos ensinam, é que Satanás ele é ardiloso, ele é estrategista. O que Paulo nos fala em Efésios capítulo 6? Vigiai e orai. Orai. Invista o seu tempo na oração e na palavra. Conheça o seu adversário, conheça as suas artimanhas, mas principalmente conheça o teu Deus. Conheça o que Ele pode e deseja fazer na tua vida. Efésios 6 também diz sobre as armaduras de Deus, fala sobre o poder da oração e como nós podemos nos proteger e proteger a nossa família, a nossa esposa. Basta olhar para Gênesis 3 e ver que Adão fracassou. Ele fracassou. Aonde estava Adão quando Satanás teve essa conversa com Eva?
Se ele estava presente, ele foi omisso. Se ele estava cultivando, lavrando o solo, em qualquer outro lugar do jardim, ele perdeu o foco do que era o mais importante no jardim dele. O mais importante não era o esplendor do jardim. O mais importante não era lavrar o solo. O mais importante era cuidar da sua esposa. Você é um só com ela. Você foi feito para morrer por ela. Você foi feito para se entregar por ela. Será que você está atento na vida espiritual da sua esposa? No que ela tem ouvido, com quem ela tem conversado, o quanto de Bíblia ela conhece e o quanto de Deus ela tem experimentado e com quem ela tem caminhado? Olhe para uma mulher que você vai ver quem é o marido dela em Cristo. O quanto de Bíblia a sua esposa conhece. O quanto com Deus a sua esposa caminha. E o quanto do mundo influencia a sua casa e a sua esposa. Ao olharmos para uma mulher, nós vemos o homem com quem ela tem caminhado. Tantas mulheres amarguradas na igreja porque o homem morre, se dedica pelo seu ministério, porque o homem se entrega pelo seu trabalho, trabalha, se esforça. É o bam da sua empresa. Na igreja ele é o primeiro. Líder, ministro, reverendo, quarto da Trindade, mas em casa quem ele é? Sua esposa está definhando espiritualmente. Sua esposa está morrendo espiritualmente. Satanás está com as suas artimanhas engodando, conduzindo, levando, entrando sorrateiramente no seu jardim. E você não está dando conta do que é o mais importante na sua vida. É a sua esposa. Não é o seu trabalho, não é o seu ministério, é sua esposa. Líder, protetor, provedor. Quarto atributo, marido. Mas como assim? Marido também é um atributo que Deus ele deu a Adão no jardim do Éden, quando ele disse: não é bom que você esteja só. Farei uma auxiliadora que te seja idônea. Essa palavra idônea é tremenda, meus irmãos. Fui no dicionário Aurélio procurar. Idônea significa apta para exercer qualquer função que lhe der. Sua esposa é apta para exercer qualquer função que você precisar do auxílio dela. Você não vive sozinho. Você não administra as finanças da sua casa sozinho. Você não conduz a sua vida sozinho. Você não age no ministério da igreja sozinho. Você precisa da sua esposa. Ela é a sua auxiliadora. Nos momentos de dificuldade e fraqueza, ela ora por você. Ninguém te conhece entre os homens mais do que a sua esposa. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém capaz, alguém idônea. Carne da minha carne, osso do meu osso. Isso significa mulher apta. Ela vem de ti, foi preparada para você, ela se encaixa. Se Deus pudesse pegar sua esposa e encaixar, ela ia entrar na sua costela. Ela foi retirada dali. Não ouse dizer que Deus ele te estragou quando ele te deu uma mulher. Eu já ouvi no meu trabalho pessoas que se dizem cristãs falando: Adão estava muito tranquilo no jardim, Deus decidiu dar uma mulher para ele. Isso é bíblico? Não. Isso é demoníaco. Porque vem de homens que não sabem qual é a sua função. Eu vou entrar nisso mais tarde, mas cabe a você, homem, ensinar sua mulher. Se ela tem alguma dificuldade em alguma área da vida dela, você tem que ajudá-la. Assim como ela te ajuda, como a minha esposa me ajudou a lidar com o dinheiro, eu não tenho vergonha de falar, eu era ruim com o dinheiro, horrível. Não podia ter um cartão de crédito na mão que saía passando tudo, como se não tivesse amanhã. Mas louvado seja Deus pela minha esposa, pela paciência dela, pelo amor dela que me ensinou a lidar com o dinheiro. Talvez você seja bom na sua vida em áreas que a sua esposa não é, mas com certeza você é horrível em áreas que a sua esposa é muito melhor do que você. Deus ele fez assim para que você seja humilde, para que você olhe para ela e diga: me ensina, porque eu não sei fazer isso. Honre a sua esposa, digna é a sua esposa, de toda afeição, de todo, como fala lá em 2 Pedro, ser tratada como vaso frágil. Quer dizer que ela é frágil? Não. Quer dizer que você trata com todo cuidado aquilo que é frágil. Isso quer dizer o quê?
Sua esposa precisa ser cuidada com todo zelo, com todo amor, com carinho, não é com bruteza. Não é como nós homens nos tratamos muitas vezes. Ela foi feita para você. E se a sua esposa não está bem em alguma área, a culpa é sua. Você vai responder diante de Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Os irmãos estão comigo, digam amém. Está doendo aí, meu irmão? Isso daqui em mim dói todos os dias. Quanto mais eu estudo, mais dói. 1 Coríntios 7. 7, verso 7 diz assim. 1 Coríntios 7, verso 7. Eu quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e o outro de outro. Com isso daqui, Paulo ele está falando sobre os que são solteiros e os que são casados. Paulo está dizendo que se você é casado, Deus te deu um dom para isso. Se você está solteiro, Deus te deu um dom para, por enquanto, ainda permanecer solteiro. Como você sabe se você foi chamado para se casar ou se você foi chamado... Quem é solteiro aqui, meu irmão? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Amém. Quem é casado aqui? Amém. Os irmãos solteiros na igreja sabem que existe uma certa pressão, né? Para o irmão casar. Assim como com as mulheres também isso existe. Vai casar quando? Vai ter família quando? Mas, meu irmão, isso não é bíblico. Muito menos isso tem base nas Escrituras. Para você apressar um jovem, um homem ou uma mulher para se casarem. Isso não tem base bíblica para ser dito na igreja. A pergunta é, ore para saber se Deus tem te chamado para o casamento ou se Ele tem te chamado para ser um homem que se dedica inteiramente para o reino de Deus. Por quê? Paulo fala, acompanhe comigo, 1 Coríntios no verso 32, 1 Coríntios 7, 32. Olha o que Paulo fala. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, pois quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casa cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. No início do verso 34 diz, e assim ele está dividido. Um homem casado está dividido entre agradar a sua esposa e agradar a Deus. Você não foi chamado para agradar a Deus desagradando a sua esposa. Você não foi chamado para servir a Deus sem servir a sua esposa. E se você é solteiro, você não foi chamado para paquerar ao invés de se entregar a Deus. Meu irmão, não se preocupe. Deus ele vai trazer a mulher exata, na hora exata, no momento certo. E se Ele não trouxer, continue se entregando para Deus inteiramente, de modo que você se entrega para o Senhor. Mas, se você se casa, quer dizer que você é mais bíblico do que aquele irmão que está solteiro? De maneira alguma. Ou se você é solteiro, quer dizer que você é mais bíblico do que aquele irmão que está dividido entre agradar a mulher e agradar a Deus? Não. Ambos glorificam a Deus, pois os dois dons são concedidos por Deus. Então, se você é solteiro, você glorifica a Deus com a sua vida. Se você é casado, você glorifica a Deus com a sua vida. 1 Coríntios 7,32, como diz, você deve agradar a Deus, os irmãos solteiros. E aos casados, abra comigo Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Aos irmãos casados agora. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, que é a palavra. Verso 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Casamento é um modelo que exemplifica Cristo e a igreja. Você já parou de manhã cedo, acordou, olhou no espelho e falou:
Mais um dia em que eu tenho que ser como Cristo para minha esposa. Mais um dia em que minha esposa tem que ver Cristo na minha vida. Mais um dia em que o mundo lá fora tem que ver que eu sou um homem comprometido e casado e que eu sou Cristo na vida da minha esposa. Para mim não existe uma responsabilidade maior do que essa no mundo, de ser como Cristo é para a sua igreja. Se vocês acham que os presidentes da república em seus países têm trabalho, eles não fazem ideia do que é ser como Cristo. A Bíblia não manda um presidente morrer e se entregar pelo seu país. A Bíblia não manda um pastor morrer e se entregar pela sua igreja. A Bíblia não diz que um ministro de louvor tem que morrer e se entregar pelo seu grupo. Mas a Bíblia só diz apenas a um homem casado: morra pela sua mulher e seja como Cristo para ela. Não existe nenhuma responsabilidade que eu conheça nesse mundo maior do que essa. Aos casados, a responsabilidade é em dobro, meu irmão. É em dobro. Seguindo, o casamento, em primeiro lugar, ele visa a glória de Deus, de maneira que você e a sua esposa são secundários no casamento. Casamento não é para você ser feliz, casamento não é para você ser completo, casamento não é para você usufruir do melhor desta terra. Casamento é para você, dia após dia, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Dia após dia, você negar-se a si mesmo e morrer para a sua esposa. Dia após dia, é você entender que quando a sua esposa te dá uma resposta atravessada, quando ela está de TPM, e você se cala, você fala: que toda palavra branda desvie o furor, Senhor. Que assim seja a palavra que sai da minha boca nesse momento. Mulher da minha vida, o que você precisa, meu amor? O que está acontecendo? Engole o seu orgulho, a sua ira, a sua raiva, e fala: meu amor, o que está acontecendo? Vocês lembram de Jacó? Quando Raquel fala: dá-me filho, senão eu morro. O que ele responde para ela? Por acaso sou eu Deus para te dar filhos? E o que Eucana diz para a sua esposa, Ana, quando ela fala, ou melhor, quando ela chora, quando ela está triste, quebrantada, e ele pergunta: por que choras, minha esposa? Ela não precisa nem responder. Ela não tinha filhos. E ele olha para ela e diz: por acaso eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Por acaso eu não te dou porção dobrada quando nós vamos oferecer sacrifício? Que tipo de marido você tem sido, Jacó ou Eucana, que fala: meu amor, por acaso eu não tenho sido melhor para você do que 10 filhos? Por acaso você não tem visto o quanto eu me entrego por você? Ou será que você chega em casa e é Jacó: por que você está reclamando? Eu coloco comida na mesa? Será que eu não posso assistir o jogo em paz? Será que eu não posso orar em paz? Será que eu não posso ler a Bíblia? Meu irmão, se a sua esposa está acordada, você não tem que estar lendo a Bíblia e estudando. Você estuda a Bíblia e você ora quando ela está dormindo. Porque se ela está acordada, é para ela ver o quanto Deus tem trabalhado em você nos momentos que você está sós com Ele. Se a sua esposa está acordada de pé lavando louça, você não está deitado. Se a sua mulher está acordada de pé limpando a casa, você não está só olhando. Se ela está cuidando do seu filho recém-nascido, você está junto. Se ela está triste, você chora. Ela é carne da sua carne, ela é sangue do seu sangue. Segundo lugar, o casamento visa a comunhão entre o marido e a esposa. Uma só carne. Em Gênesis 1:28 diz que eles não tinham vergonha, porque andavam nus. A nudez em Gênesis 1 não quer dizer que você vai andar pelado com a sua esposa em casa, mas quer dizer que não haverá segredos entre vocês, haverá transparência, não haverá nada encobrindo a sua esposa ou você um do outro. Meu irmão, um segredo da sua esposa é um segredo com o diabo. Se você tem segredos com a sua esposa, pecados que você não confessa a ela, que você cometeu contra ela, confesse a ela imediatamente quando você voltar para casa hoje. Porque isso é legalidade, é brecha na sua vida para Satanás ele brincar contigo e com a tua família. Não haja entre você e a sua esposa segredos. Sejam sem nenhum tipo de vergonha entre vocês. Sejam transparentes, sejam um só, caminhem juntos, sejam amigos um do outro. É assim que o seu casamento fica de pé. E depois está falando: está amarrado, está repreendido, Satanás, vou fazer campanha. Não vai sair. O que muda a sua vida, o que muda a sua família é a sua atitude.
é o seu entendimento. Renoveis o vosso entendimento com a palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não vive um casamento bom, perfeito e agradável se a sua mente não é renovada. Se você não entende o que você está fazendo, se você não entende o que está acontecendo, é necessário entendimento para que a sua vida seja renovada e conformada ao que Deus ele espera de você. E qual é a consequência do casamento, da união entre um homem e uma mulher? Gênesis também, Deus ele fala: sejam fecundos, multiplicai-vos sobre a terra. Salmos 127, verso 3 diz que os filhos são herança do Senhor. Eu já conheci pessoas que se dizem cristãs, mas falam que não querem ter filhos. Filho dá muito trabalho, deixa para daqui a algum tempo. Se você é solteiro e você não é casado e não tem vontade de ter filhos, você não deve se casar. Se você é casado e não quer ter filhos, ore a Deus porque você está em pecado. Casamento foi feito para gerar filhos. Se Deus não quer que você e sua esposa tenham filhos, Ele não vai deixar que vocês tenham. Se vocês não devem ter filhos, Deus vai fazer com que vocês não consigam biologicamente ter filhos. Mas ainda existe a opção da adoção, para que vocês deixem na terra um legado, para que vocês deixem heranças. Meu irmão, por que o islamismo está crescendo tanto? Na França, na Europa, no Ocidente lá como um todo. Porque eles entenderam o que Gênesis 1 está dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, seus filhos são a sua herança. Porque os seus filhos vão carregar o seu legado, seus filhos vão carregar a sua fé, seus filhos vão ver o Deus a quem você serve, e eles vão querer servir ao Deus a quem os pais deles servem. Quanto mais filhos a igreja tem, mais a sociedade é afetada por isso. E é por isso que o islamismo está ganhando a Europa, porque eles têm filhos atrás de filhos, e vão aumentando o legado deles. Em primeiro lugar, o casamento visa a glória de Deus. Em segundo lugar, o casamento visa a comunhão entre o homem e a mulher, sem vergonha, sem nada encoberto entre eles. E em terceiro lugar, o casamento visa a gerar filhos para a glória de Deus. E uma coisa que eu preciso deixar bem claro: filhos não geram uma autenticação no casamento para dizer, agora sim vocês são uma família. Eu já ouvi muito isso: nossa, agora vocês são uma família, hein? Está vindo o primeiro filho de vocês. Falo, não, quem disse? Família foi instituída no Éden, antes de Caim e Abel nascerem. Quando Adão se uniu a Eva, eles se tornaram uma só carne, a família foi formada. Não é porque você não tem filhos ainda que você não é uma família. Os filhos, inclusive, vão embora de casa e vão se unir a outra pessoa. E depois sobra quem em casa? É por isso que muitos casamentos hoje, inclusive na igreja, estão destruídos. Por quê? O homem e a mulher se dedicam a viver e morrer pelos filhos. Os filhos vão embora de casa. O que sobra depois? Dois estranhos que não se conhecem, que não têm afeição um pelo outro, que não passam tempo juntos um com o outro, que não oram um pelo outro, que não estudam a Bíblia juntos um com o outro, mas se dedicam só para os filhos, para os filhos, para os filhos. E o filho vai embora de casa. E o que sobra? Uma família destruída. Um homem destruído e uma mulher destruída. Porque não entendem que os filhos vêm, os filhos vão. Os filhos são herança, mas os filhos se vão. A esposa fica, o marido fica. A família é entre homem e mulher. Efésios 5, 27 ainda vai nos dizer, esse daqui para mim é um dos mais graves que tem. Efésios 5, 27 diz que assim como Cristo é com a igreja, o marido tem que ser com a esposa. E olha o que fala Efésios 5, 27. Que Cristo, ele lava, ele purifica a igreja pela palavra. Para o quê? Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Você conseguiu acompanhar o que está dizendo o texto? Para apresentar a si mesmo. Se Cristo vai apresentar a si mesmo a sua igreja, quer dizer que nós, enquanto maridos, vamos apresentar a nossa esposa diante de Deus. Se vós, maridos, sois como Cristo, e Cristo, ele lava a sua igreja pela palavra,
e ele vai apresentá-la a si, nós devemos lavar a nossa esposa com a palavra para apresentá-la no grande dia diante de Deus. Como? Sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito. Você está preparado para morrer hoje e apresentar a sua esposa diante de Deus? Você está preparado para dar contas a Deus de que tipo de marido você tem sido? De que tipo de mulher você tem discipulado pela palavra? Pela lavagem da palavra, como diz Efésios? Nós prestaremos conta a Deus pela nossa esposa. Êxodo 3, no verso 6, Deus ele se revela a Moisés, e ele fala: Moisés, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Com isso eu quero dizer que um dos atributos que Deus, ele também, características que Deus deu ao homem é: você será pai. Por isso que se você é casado, você tem que ter filhos. Porque Deus ele te comunicou um atributo que pertence a Ele. Na teologia existem dois tipos de atributo: características de Deus. Os atributos incomunicáveis, que Deus ele não deu à sua criação, mas são exclusivos dele. Ou seja, Deus é santo, santo, santo. Só Ele é santo no nível de santidade dele. Ok. Deus é eterno e somente Ele é eterno. Deus é imutável e somente Ele é imutável. Deus é transcendente. Deus ele não cabe na nossa mente. Deus ele é perfeito. Ele é justo nos seus caminhos. Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é Deus. Com isso, obrigado, meu irmão, são atributos que somente Ele possui. E qual é outro tipo de atributo, irmão Jean? Atributos comunicáveis: bondade, amor, alegria, mas paternidade é um dos atributos que Deus ele deu ao homem que mais tem peso, porque nós vamos responder por isso também. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é Pai. Hebreus também diz que Deus ele corrige todos aqueles a quem Ele tem por filhos. Se Deus é Pai e Ele me permite ser Pai, é um atributo que Ele me comunicou, que Ele me transmitiu. E por ser um atributo que Ele me transmitiu, eu devo honrar esse atributo. Eu devo ter em mente que se Deus é Pai e eu preciso ser como Cristo, eu preciso ser um tipo de pai que os meus filhos olhem para mim, que a minha esposa olhe para mim, e quando olhar para mim, eles consigam olhar para o Deus das Escrituras e falar: é mais ou menos assim que Deus ele deve ser, porque eu olho para o meu marido e eu enxergo esse Deus das Escrituras a quem ele diz servir. Que tipo de pai os seus filhos têm em casa? Que tipo de pai a sua esposa tem olhado e visto que você é? Deus é Pai e Ele te permite ser chamado também de Pai. Nós prestaremos conta também. Eu peço licença aqui à nossa irmã e já peço desculpas, porque o maior amor que existe no mundo não é o amor de mãe. O maior amor no mundo que há é de um pai que entregou o seu filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas isso, infelizmente, não é o que nós vemos muitas vezes nos lares hoje. Não é o que o mundo vê. O mundo vê o homem tendo a sua família, a sua mulher, os seus filhos. Passa um tempo, ele larga a mulher, larga os filhos e vai procurar outra. E quem sobra? A mãe. Cuidando, se entregando, trazendo todo o sustento para a sua família. Mas cadê o pai? Deixa eu perguntar uma coisa. Quando tem reunião na igreja, vem as famílias. Todo mundo na igreja. Geralmente fica aquela rodinha dos homens. E as irmãs ficam na outra rodinha conversando. Em qual das duas rodas as crianças costumam ficar? Está errado. Se você quer ser um homem bíblico, quando você está no ambiente com a sua esposa e os seus filhos, quem tem que estar morrendo não é ela. Quem tem que estar se entregando é você. Se vocês estão na igreja e seu filho é pequeno, ele começa a chorar, quem vai sair da igreja para ficar com a criança lá fora? A mãe?
Você quer chegar diante de Deus e falar isso mesmo? Se Ele te comunicou um atributo dele, Deus não é mãe, Ele é pai. E Ele se entregou, ou melhor, Ele deu o seu filho. Ele decidiu entregar o seu filho. E Ele, enquanto pai, também Ele se entrega por nós. É necessário renovação de entendimento, para você entender que quem morre não é a sua esposa, é você que morre. Enquanto pai, é você que se entrega na criação dos seus filhos. Quem corrige os filhos em casa? O pai ou a mãe? Em muitos lares é a mãe, porque o pai quer ser o bonzinho, quer ser o legal. Quem corrige, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Eu sei que existem homens aqui que são bíblicos, mas que também têm áreas na sua vida que, assim como eu, precisam olhar nas Escrituras e falar: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho falhado nisso. Meus irmãos, eu leio isso, eu não ouso me colocar acima de vocês. Mas são verdades que Deus tem me dado, que tem me quebrado, que tem me feito ficar de joelhos, que tem me feito chorar de madrugada, que tem me feito falar: Senhor, me ajuda, meu filho está para chegar, eu preciso viver isso. Não adianta só eu falar para os outros se eu não viver isso. Entregue-se pelos seus filhos, você é pai, Deus te deu isso, seja pai, mas um pai como Deus é, não como o mundo diz que você tem que ser. Um pai que tem as suas pernas para o alto assistindo TV, os filhos correndo pela casa, a mulher descabelada fazendo comida e correndo atrás das crianças. Deus, Ele te chama para ser líder, domínio, exerça aquilo que Deus te deu, meu irmão. Morra, se entregue. Nas próximas reuniões, pastor, o senhor vai ficar de olho. O pastor vai ficar de olho. Quem está deixando o filho com a mãe? Quem está deixando a mulher correndo atrás da criança? Quem é que está cuidando da criança em casa, inclusive longe das vistas do pastor? Meu irmão, o gabinete pastoral não é só para trazer problema, é para o pastor chamar um membro e falar: vem cá, como é que está lá na tua casa? Quem é o seu marido? Quem é a sua esposa? Meus irmãos, o padrão de Deus é elevado. O padrão de Deus, ele não baixa, ele só aumenta. O chicote só dói cada vez mais. O maior amor que a Bíblia nos revela é um amor de pai, de um homem que se entrega pelos seus filhos na criação. Deus, Ele te chama também para ser um profeta, um mestre. Malaquias 2, no verso 6 ao 7, diz assim, abre em Malaquias, por favor, comigo. Malaquias 2, verso 6 ao 7. Malaquias, capítulo 2. Malaquias 2, verso 6 e 7. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Isso daqui é Deus falando sobre o sacerdócio de Levi. Deus, em Malaquias, no capítulo 2, ele está julgando os sacerdotes e os profetas de Israel, porque eles têm se desviado e eles não têm ensinado o povo a caminhar com Deus. Mas no verso 6 do capítulo 2 e do 7, Deus, ele está falando do modelo que ele aprova de sacerdote. E ele fala assim: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens procuram a instrução. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Deuteronômio, no verso 6, no capítulo 6, Deuteronômio 6, no verso 2 até o 9. Abra comigo também. Nós acabamos de ler que da boca de um mensageiro do Senhor, as pessoas esperam a palavra de instrução, a palavra de conhecimento e a palavra que vai conduzir as pessoas no caminho do Senhor e os afastar da iniquidade. Deuteronômio, abra comigo rapidamente também, meu irmão. Deuteronômio 6. Se você é um homem casado, tem filhos, pegue Deuteronômios, tire uma cópia dele e cole no seu armário, cole no espelho do banheiro, cole no seu carro, cole em todos os cantos, aonde você tiver acesso. Por quê? Deuteronômio 6, no verso 5, Deuteronômio 6, verso 5 diz assim:
Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar significa abrir a cabeça e colocar o conhecimento lá dentro. Você vai colocar na mente dos teus filhos e você falará dela, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao te deitar e ao te levantar. Também as amarrarás como um sinal na tua mão, e terás estas palavras na fronte, diante dos teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6 é Moisés dizendo para os homens de Israel: vocês vão ensinar os teus filhos, vocês vão colocar essas palavras na mente dos seus filhos, sentado à mesa, quando eles se levantarem, quando eles se deitarem, andando pelo caminho, em todo lugar você vai falar da palavra para os seus filhos, para a sua família, para a sua esposa, em todos os momentos que a palavra esteja diante dos seus olhos. Amarre a palavra de Deus nos seus braços, amarre a palavra, escreva nos umbrais da sua casa. É esse o padrão de Deus para o homem. Se a gente fosse na sua casa, meu irmão, num dia comum, e a gente pudesse observar, será que quando você se levanta, a palavra de Deus está diante de você e dos seus filhos, da sua mulher? Quando vocês se deitam também, a palavra está diante de vocês? Quando você está sentado à mesa, a palavra também é dita diante de vocês? Quando você está andando por aí, a palavra também de Deus é proferida da sua boca para os seus filhos, para a sua mulher? Será que a palavra de Deus ela está diante dos teus olhos, ela está amarrada no teu pulso? A palavra de Deus ela está nos umbrais da sua casa? Ou se eu fosse o seu vizinho, eu só ouviria na sua casa discussão, briga, barulhos de TV, jogos, videogame? O que está diante da sua casa? O que habita na sua casa? O apóstolo Paulo fala que habite em vós ricamente a palavra de Deus, que o que sair da sua boca sejam salmos, hinos, cânticos e louvores. Filipenses 3 vai falar: aquilo que ocupe os seus pensamentos, se for de boa fama, se isso for de algum louvor a Deus, seja isso que ocupe o teu pensamento. Meu irmão, a sua casa vai refletir a maneira como você tem caminhado com Deus. O quanto os seus filhos são expostos à palavra de Deus diariamente vai dizer o quão perto de Deus você está. O quanto da palavra de Deus enche a sua casa, a sua família, vai dizer o quão bíblico você é diante de Deus. Satanás não teme nada, a não ser um homem que vive, anuncia, proclama a palavra de Deus na sua casa, para a sua família, todos os dias. Por quê? Se você ensina os seus filhos todos os dias a palavra, se eles veem você todos os dias, eles vão entender que esse Deus é real, que esse Deus é verdadeiro, que esse Deus é poderoso. Gênesis capítulo 5, no verso 21 e 24, nos diz que um homem chamado Enoque andou com Deus. Andou tanto com Deus que Deus levou ele para si. Meu irmão, nós temos que andar com Deus. Enoque tinha família, Enoque tinha afazeres, Enoque tinha tantas atividades quanto a gente, mas ele encontrava tempo para andar com Deus, de tal forma que Deus o arrebatou para si. Às vezes eu oro para minha esposa e falo: amor, se cuida, que se Deus me levar... Meu irmão, eu não quero ser soberbo falando que eu tenho buscado a Deus dessa maneira, mas é porque você foi feito para buscá-lo dessa maneira. Você foi feito para dizer: Senhor, me mostra a tua face, senão eu morro. Senhor, eu fui feito para isso. Eu fui feito para andar contigo. Eu não me contento com arrepio, eu não me contento apenas com algumas experiências. Eu quero a tua face, eu quero caminhar contigo, eu quero que a minha família veja a tua face em mim. Mas se nós não entendermos que o que Enoque fez ainda é para hoje, nós vamos ser qualquer tipo de homem em casa. Qualquer um. Hipócrita, fariseu, incircunciso, filho de Belial. Qualquer tipo de homem desse, menos um homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, Deus ele te chama para ser um sacerdote também. Com sacerdócio eu quero dizer, você é o pastor da sua casa.
Existe o pastor da igreja, mas existe o pastor da sua casa, que é você. O maior ministério de um homem, como eu falei no começo, é a sua esposa, você é uma só carne com ela. O maior ministério de um homem solteiro é a sua vida individual com Deus. Não adianta você pregar para o mundo inteiro, meu irmão solteiro, se a sua vida com Deus não está em dia. Diante do que Ele te cobra nas Escrituras, você pode ganhar tudo, pregar para todo mundo, ser uma bênção, mas se você sozinho com Deus não é esse tipo de homem que a gente está vendo aqui, Deus não se agrada de ti. Deus não irá se agradar de mim. O mandamento de Efésios 5 é: morra pelo seu lar, pastoreie a sua casa. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, no capítulo 3. Estamos falando agora sobre o sacerdócio do homem, sobre o homem ser o pastor primeiramente da sua vida, se ele é solteiro. E se um homem é casado, ele deve ser o pastor da sua casa, da sua mulher e dos seus filhos. 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é esta palavra, 1 Timóteo 3, fiel é esta palavra: se algum homem ou se alguém almeja ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, o pastor, o diácono, ou melhor, bispo, pastor, presbítero, são as mesmas palavras nas Escrituras. No original do grego, bispo e presbítero tem o mesmo significado de pastoreio. Diácono nas Escrituras, no original do grego e do hebraico, é aquele que se dispõe a trabalhar apenas. Mas aqueles que ensinam, aqueles que têm função de liderança no corpo, na membresia, são chamados de bispos, de pastores e de... Me enrolei agora. Bispos, presbíteros ou pastores. Seja ele, verso 2, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, temperante quer dizer equilibrado, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Meu irmão, se nem você consegue entender a Bíblia, quanto mais a sua esposa e seus filhos. Você é chamado para entender e ensinar a palavra. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho quer dizer não seja levado por vícios. Que tipo de vício podem tomar um homem? Eu não sei. O coração do homem é um poço sem fundo. Martinho Lutero, ele dizia que o coração do homem é uma máquina de fazer ídolos. É uma máquina de produzir idolatria. Qualquer coisa pode ser idolatria para um homem. Qualquer coisa pode fazer um homem se tornar escravo. Mas aqui Paulo está falando do vinho, especificamente. Verso 3, não seja violento, porém seja cordato. Inimigo de contendas, que ele não seja avarento. E agora onde eu quero chegar? Verso 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Verso 5, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Meu irmão, como a gente pode se colocar aqui na frente? Cantar, louvar, adorar, ensinar, se a minha casa eu não governo, se na minha casa eu não sou apto para ensinar, se na minha casa eu não sou hospitaleiro, se eu não sou marido de uma só mulher. Jesus diz que se você olha para uma mulher e a cobiça, você já adulterou com ela. Existem homens que são maridos de várias por aí, que se deitam com várias por aí, todos os dias apenas com quem ele olha, apenas com quem ele se relaciona. Aquela sua amizade no trabalho com aquela mulher, você não deve ter. A única amiga de um homem deve ser a sua esposa. A única confidente de um homem deve ser a sua esposa. A única com quem você passa mais tempo é a sua esposa. A única que entra no seu carro, a sua esposa. A única com quem você entra no elevador, a sua esposa. A única com quem você se senta para conversar numa mesa, a sua esposa. Porque milhares de homens caem, inclusive aos pastores também, aos líderes, aos que cuidam de pessoas. Não ouse você, sendo homem, cuidar de uma outra mulher, desacompanhado. Você vai cair. Porque aquela mulher vai se abrir contigo, vai revelar pecados na vida dela, que talvez nem o marido dela conheçam. E você, por ser um homem de Deus, a referência que ela está procurando para receber conselhos, ela logo já vai olhar para você como uma bênção. Nossa, esse homem é uma bênção. Por que meu marido não é como ele? E você, quando menos esperar, está se deixando envolver com ela. Eu não falo isso por experiência minha.
Mas eu falo isso por tudo que tem acontecido ao longo dos anos dentro da igreja. Gabinete pastoral entre homem e mulher não existe. Não existe você fazer um evangelismo missionário de você querer evangelizar uma mulher. Homem não evangeliza a mulher sozinho. Jamais. Jamais. Porque pouco custa para aquela mulher enviada pelo diabo se levantar e falar que você deu em cima dela, que você tentou alguma coisa contra ela. E quem vai ser testemunho para dizer que você não fez nada? Se você estava sozinho com ela. Se dentro de uma porta, de um gabinete pastoral, ninguém te vê, exceto Deus. Então aqui vai o conselho: o homem casado não fica a sós com outra mulher que não seja sua esposa. Vigie, ore, não ouse achar que você está bem, porque quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que você não caia. Se nós não governamos bem a nossa própria casa, esse é o resultado de porque a igreja é tão fraca. A igreja é formada por homens, mulheres, crianças, famílias. Se a família não está bem, a igreja não está bem. Se a família não é pastoreada, dentro da igreja não adianta ter escola bíblica. Compare quanto tempo você passa no mundo, lá fora, no trabalho, seus filhos na escola, sua esposa, se ela trabalha, no trabalho, se a esposa está no lar, mas ela também pode assistir televisão ou ter acesso à internet. Nós somos bombardeados pelo mundo. Se você não se reúne todo dia com a sua família para governar o seu lar, para fazer o culto doméstico, para ensinar a palavra, quem você acha que está governando a sua casa? Quem você acha que está influenciando a sua família? É o diabo, é a serpente. Mas cabe a nós, enquanto homens, todos os dias ensinarmos a palavra na nossa casa, todos os dias levantarmos um altar de adoração a Deus e cultuarmos a Deus em família. Os nossos filhos, a nossa esposa, tudo que nós somos, depende da nossa vida cotidiana no lar. É em casa, é lá que começa o primeiro ministério, a igreja começa lá. Se nós formos fortes na família, nós seremos aptos a nos envolver com as coisas do Senhor. Mas se nós não podemos nos envolver com a nossa família, quanto mais na família, na casa de Deus. 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Se você não cuida da sua casa, você é pior do que o ímpio, você é pior do que o descrente. Cuide da sua casa. Tiago, no capítulo 3, no verso 1, diz: meus irmãos, não sejamos todos nós mestres, porque os que ensinam sofrerão maior juízo. Se você é homem, se você é um pai, se você é um marido, você ensina todos os dias, sem palavras, em casa, ou com palavras você também ensina, e nós seremos julgados por isso diante de Deus. Se você é um homem solteiro e você prega, você anuncia a palavra de Deus, você vai ser julgado pelo que você também ensina. Se você se coloca na posição de falar sobre Deus para alguém, de ensinar algo acerca de Deus para alguém, mas você está devendo, ou a revelação que você está transmitindo de Deus para a sua família, para a sua mulher, para a sua esposa, para as pessoas, não condiz com o Deus das Escrituras, você também vai responder por isso. Porque a pior coisa que você pode falar para uma pessoa no evangelismo é: Deus te ama. Deus não ama todo mundo. Na verdade, Deus odeia a maioria das pessoas. E eu te provo isso. Salmos 10. Porque o Senhor Deus odeia aos arrogantes e aos soberbos, Ele abate e Ele destrói. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 10. Quando você evangelizar alguém, nunca diga: Deus te ama. Diga: Ele pode te amar, mas você tem que se arrepender. Salmos 10. Perdão, meus irmãos, não é o 10, é 5. Salmos 5. Salmos 5. A partir do verso 4. Salmos 5, 4 diz assim: pois tu não és um Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo o mal não pode habitar.
Agora vem o 5. Salmos 5:5. Os irmãos estão comigo? Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Essa palavra aborrece, está na sua Bíblia também? Aborrece? Procura depois em outras versões, você vai encontrar odeia. Deus odeia os arrogantes e Ele odeia os que praticam a iniquidade. Essa palavra iniquidade no grego significa anomia. Por que eu estou falando grego? A Bíblia foi escrita no grego, hebraico e aramaico. Existem palavras na Bíblia que elas ganham um sentido completamente diferente quando nós procuramos o original na qual ela foi escrita. E essa palavra iniquidade, que fala que Deus ele odeia os que praticam a iniquidade, significa anomia. A palavra ateu vem de negar ou dizer que não existe, e teu vem de theos, Deus. Ateu, aquele que diz que Deus não existe, ou aquele que nega a existência de Deus. Essa palavra como eu estou falando de anomia, ela indica ausência. E nomia vem de uma palavra que se chama nomos, que é lei. Anomia significa ausência de lei. Iniquidade, esse a quem Deus odeia, é o que vive sem a lei de Deus. Ou seja, ímpios que vivem sem a lei de Deus não querem saber da lei de Deus. Iniquidade, anomia. E até cristãos dentro da igreja que vivem sem a lei de Deus, que não estudam a palavra de Deus, que não têm o seu prazer na lei de Deus, que não se conformam à lei de Deus. É por isso que é possível profetizar, por isso que é possível expulsar demônios, por isso que é possível fazer tantas coisas e ouvir um não de Deus. Você não vai entrar no meu reino. Por quê? Mateus 7:21 diz: você pratica a iniquidade, você viveu sem a minha lei. Por isso que é necessário conhecermos a lei de Deus, nos submetermos à lei de Deus, vivermos de acordo com a lei de Deus. Quando você for pregar para alguém, não diga Deus, Ele te ama. Diga, você é um inimigo de Deus, porque você nasceu em pecado, e em pecado a sua mãe te trouxe a este mundo. Mas se você se arrepender, se você abandonar o seu pecado, se você se curvar diante de Deus e clamar: Senhor, salva-me, Senhor, purifica-me, Senhor, liberta-me do pecado, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, talvez haja esperança para a tua alma, meu amigo. Deus te abençoe, bom dia. Vai embora. O resto quem faz é o Espírito Santo. A condenação do inferno é o que faz um pecador correr para Deus, não é o amor de Deus. Você só corre para Deus porque você entende que está morto em pecados e em delitos, e você é um inimigo de Deus. A ira de Deus está sobre ti, mas louvado seja Deus porque Ele enviou Cristo para morrer e pagar a tua pena, a tua condenação. E é através de Cristo que o amor de Deus pode vir sobre ti. Mas não ouse dizer para um pecador que Deus ama ele, porque esse pecador ama mais a si mesmo do que ele ama a Deus. Ele vai falar: legal, Deus me ama. Como é possível alguém me amar mais do que eu me amo? Eu sou pecador, eu me amo. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. E é usufruir tudo que esse mundo pode me dar. É isso que o pecador quer. Sabe qual o plano que Deus tem para um pecador? O lago de fogo e enxofre. Esse é o que Ele tem programado para você. Preparado, quentinho, te esperando. Mas se você se arrepender, se você entender que você é pobre, cego, nu, que não tenho ninguém aqui na terra além de ti, e não há ninguém no céu a quem eu queira mais do que a ti, aí sim esse homem se curva e se arrepende. Eu não estou falando de terrorismo gospel, eu estou falando de proclamar a verdade do Evangelho. O Evangelho só é uma boa notícia porque existe uma má notícia. E a má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a boa notícia é que Deus decidiu intervir na nossa história. Ele abriu um caminho, e o caminho, a verdade e a vida se chama Jesus Cristo. Retornando então, você é um sacerdote. Deus te chamou para isso, mas se você não cuida do seu lar, não ouse se envolver na obra de Deus. Se você não cuida dos seus, você é pior do que o ímpio. 1 Pedro 3,7 diz que aqueles que não tratam no convívio do lar a sua esposa como um vaso mais frágil, as suas orações são interrompidas.
Existem muitos de nós que gritamos na igreja, somos fervorosos na oração, mas você não é tão brando assim para falar com a sua esposa em casa. Você chama a Deus de Senhor, mas você chama a sua esposa em casa de outros nomes, que não cabe nem dizer em cima do altar. Você trata a Deus com todo cuidado. É uma bênção na igreja, mas em casa você é o diabo, você é o demônio. Deus não ouve as suas orações. Ele te abomina e está prestes a te vomitar da boca dele, porque você não é nem quente, você não é um cristão genuíno e verdadeiro ainda, e você nem é frio, porque você não está no mundo largado no pecado, mas você está em cima do muro, se fazendo de algo que você não é. Ele vai te vomitar da sua boca. Meu irmão, se você não tem tratado bem a sua esposa em casa, você nem ouse dizer que é um cristão. Não ouse dizer que você é um cristão, porque você não é. Eu não posso ser um homem nascido de novo, regenerado, se eu não consigo amar aquela que está ao meu lado. Se eu digo que amo aquele a quem não vejo, mas odeio meu irmão, eu estou em trevas, como fala João, na sua primeira epístola. Como eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu o odeio? Eu estou em trevas, e o amor do Pai não habita em mim. E não tem nada mais difícil do que você amar alguém que conhece os seus pecados mais íntimos e convive com você. Ela sabe quem você é. Com ela você não tem máscaras, e isto muitas vezes te deixa irado, porque você não consegue se esconder dela. Não consegue. É impossível me esconder da minha esposa. Ela sabe quem eu sou. Ela sabe quanto tempo eu dedico a Deus na oração. Ela sabe que tipo de homem eu tenho sido. Satanás também sabe. E é por isso que muitas vezes os demônios saem quando você repreende, mas na verdade eles não saíram. É para você achar que está tudo bem e você é um homem cheio do Espírito Santo, mas não é. Um homem cheio do Espírito Santo é amoroso, é humilde, é quebrantado. Ele pode até pecar contra a sua esposa. Ele pode até falar algo que ele não deveria ter falado. Ele pode até agir de uma maneira como ele não deveria ter agido. Mas ele se quebranta, ele se arrepende. Ele não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Mas antes do dia virar, antes do sol se pôr, ele vem até a sua esposa e fala: eu pequei contra ti, me perdoa. Não vamos dormir brigados, não vamos dar lugar a Satanás. Você é mais importante do que eu estar pregando na igreja. Você é mais importante do que a minha aparência de crente. Você é mais importante do que o meu trabalho. Você é mais importante do que um jogo de futebol. Você é mais importante do que qualquer outra coisa. Você é mais importante para mim na minha vida. Me perdoe, eu tenho pecado contra ti, meu amor. Me perdoe. Confesse o seu pecado à sua esposa, se arrependa. Isso não é demérito algum. Homens também choram, e bem-aventurados são os que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque destes é o reino de Deus. Mas ai dos arrogantes, dos soberbos, porque Deus abate, Ele destrói. Ele permite a tua ruína, Ele permite a tua vergonha. E louvado seja Ele, se os seus pecados nessa noite, Deus está descobrindo e trazendo à tona, diante dos seus olhos, quem você tem sido. É porque Ele te ama, e Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você o busque e diga: Senhor, eu não tenho sido esse homem. Senhor, eu não sou quem eu deveria ser. Mas louvado seja o teu nome, porque todos aqueles que te buscam encontram misericórdia. Louvado seja o Senhor, porque todos aqueles que se humilham, Ele exalta. Trate com humildade a sua esposa como o vaso mais frágil, e a sua oração será aceita diante de Deus. A sua alma se aflige pelo que você vê ao seu redor. Nós vivemos num mundo dominado pelo pecado. Carnaval, corrupção, programas indecentes, filmes indecentes, músicas que exaltam a depravação e o pecado por todos os lados. Isso aflige o seu coração? Ou será que você já está acostumado com o pecado? Porque em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 7, diz que a alma de Ló, este homem justo, se afligia todos os dias pelo que ele via e ouvia em Sodoma e Gomorra. Ele se afligia pelo que ele via, pelo que ele ouvia. A alma dele se afligia. Há um grande perigo quando a gente para de chorar pelo nosso pecado.
Há um grande perigo quando você vem para a igreja e você não chora mais. Há um grande perigo quando um apelo muitas vezes é feito para o arrependimento e você não entende que você é o pior de todos os pecadores e que você precisa sim se arrepender todos os dias. Arrependimento não é só uma vez na sua vida. Não é só uma vez na sua vida que você faz a oração do pecador e se arrepende. Todos os dias você se arrepende. Todos os dias você confessa o seu pecado. Porque todos os dias você está diante de Deus. E como Isaías, você contempla aquele que está sentado no alto e sublime trono. E ao contemplá-lo, ao vê-lo, você olha para si mesmo e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, maldito seja eu, porque eu sou o pecador, eu vivo nesse mundo caído, eu sou também muitas vezes contaminado nos meus lábios pelo que eu falo, eu sou muitas vezes contaminado pelo que eu penso, eu sou muitas vezes contaminado pelo meu coração cobiça e deseja. Ai de mim, é tempo de quebrantamento, é tempo de choro, de lágrimas, de angústia, pois o homem que é humilde, quebrantado diante de Deus, é este a quem Deus vai usar. Deus, ele nunca usa um homem que não esteja quebrantado e de joelho. Ele sempre vai usar um homem que sabe que é pobre, que é nu, que é indigno, que não sabe falar, que não tem condições nenhuma, mas Deus fala: sou eu quem dou visão ao cego, sou eu quem dou a audição aos que são surdos, sou eu que dou capacidade de falar aos que são mudos. Portanto, vá, e eu serei contigo, eu serei contigo. Moisés também se achava um homem completamente indigno. Eu não posso fazer isso. Quem sou eu para viver dessa maneira? É demais para mim. Esse tipo de homem, sacerdote, profeta, líder, provedor, pastor. Senhor, eu não sei, eu leio a Bíblia, eu não entendo. Tiago, no capítulo 1, diz assim: se você necessita de sabedoria, peça a Deus e te será dado. Mas peça sem duvidar, e isso te será dado. Jesus fala que nós não recebemos porque não oramos. E quando oramos, pedimos aquilo que não convém pedir. O problema é que muitas vezes queremos resolver a nossa família. Você quer consertar sua esposa com seu braço. Você quer se consertar na força do seu braço. Você quer agir no impulso. Jesus, quando ele foi escolher os seus discípulos, ele orou a madrugada inteira, sendo Deus, 100% homem, 100% Deus. Orou a madrugada inteira antes de escolher os 12. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, quando você quer trazer algo para sua esposa, para os seus filhos, você ora? Ou você vai na força do seu braço, na sua argumentação, você quer mostrar para sua esposa que você está certo? Olha só a pregação de hoje. A pregação do culto nessa noite foi que eu sou o líder. A pregação do culto dessa noite foi que eu sou o sacerdote. Portanto, mulher, me obedeça. Submeta-se a mim, eu sou o cabeça dessa casa. Muito bem, você não entendeu nada da pregação. Mas se você chega em casa, calado, abre a porta, dá um beijo na sua esposa e fala: amor, eu não tenho hora para dormir hoje. Eu não tenho hora para dormir, eu vou passar a madrugada chorando hoje. Porque o que Deus pede de mim é demais para eu fazer na minha própria força. É por isso que toda vez que a minha esposa vai dormir, eu vou orar. Porque eu olho para aquela mulher deitada, eu sei que eu não tenho condições de ser o homem que ela precisa. Eu não tenho condições de viver isso daqui. Não tenho. É por isso que os que mais entendem quem são em Deus são os que mais oram, são os que mais buscam, são os que mais choram, mas também são os que mais são transformados, mudados e usados por Deus para a glória dele. Será que você possui uma mente pura? Tudo que for bom, tudo que for puro, seja isso que ocupe seu pensamento. Os seus olhos são puros. Jesus fala que os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será luz. Mas se os teus olhos forem ruins, com grandes trevas não há dentro de ti. A sua boca é pura. Efésios capítulo 4, verso 29 diz: não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, exceto aquilo que for para a glória do nosso Senhor.
Mateus 12, 34, Jesus fala: a boca diz aquilo que o coração está cheio. Os seus ouvidos são puros. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? É a palavra de Deus a que você coloca nos seus ouvidos diariamente? Quem são os teus conselheiros, seus amigos do trabalho? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os nossos ouvidos devem estar de acordo com a palavra de Deus. Salmo 24. Abra comigo, por favor, Salmo 24. Eu já estou terminando, meus irmãos. Salmo 24, verso 3 e 4. Salmo 24, verso 3 e o 4. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura com mentira. Esse obterá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A bênção para aquele que tem mãos limpas e coração puro. A bênção para aquele que guarda os seus olhos. A bênção para aquele que coloca os seus ouvidos na palavra. A bênção para aquele que não se relaciona com ímpios, com amizades ímpias. Como fala Tiago no capítulo 4, que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus. Se você procura, se você filtra suas amizades, se você coloca o seu coração na lei do Senhor, você poderá subir ao monte do Senhor, e você poderá permanecer no seu santo lugar. O santo lugar é o seu refúgio com Deus, é o seu quarto. O monte do Senhor é a presença dele. Não existe outro lugar mais santo do que o seu quarto. Não existe outro lugar mais santo do que você estando na presença de Deus. Mas se você não é puro de mãos no que você faz no seu dia a dia, se o seu coração não é puro dentro de ti, como você pode querer se achegar a um Deus que é santo? E para finalizar, meus irmãos, diante de tudo que foi dito, a palavra para nós nessa noite, para mim e para você, é arrependimento. Salmo 51 diz: pequei contra ti, de forma que o Senhor é digno de me punir. Pequei contra ti e contra ti somente. Não retires de mim o teu espírito, nem me expulses da tua presença. Dá-me a alegria da tua salvação e devolve aos meus lábios os teus cânticos. E então eu ensinarei aos pecadores os teus justos caminhos. Senhor, salva-nos. Senhor, absolve-nos. Sonda-nos, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, tu nos sondas e nos conheces. Sabes quando nos assentamos e levantamos. Antes da palavra chegar na nossa boca, tu, Senhor, já sabes o que nós iremos falar. Antes de ser formado no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha todos os nossos dias em tuas mãos. O Senhor nos chamou à existência para sermos homens, homens que caminham contigo, homens que estão cheios do teu Espírito Santo. Mas, Senhor, sem o teu poder sobre as nossas vidas, o que somos nós? A não ser pó, a não ser nada, a não ser pecadores miseráveis, carentes de ti, Senhor. Por isso nos achegamos a ti nessa noite e confessamos os nossos pecados. Confessamos o quão pouco da tua palavra nós conhecemos. Confessamos o quão pouco nós temos vivido. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas esposas, para que os nossos filhos, para que a nossa família, Senhor, ela glorifique a ti. Para que lá, Senhor, lá na nossa casa o teu nome seja glorificado. Lá na nossa casa um altar seja erguido ao teu nome. Para que este mundo veja que o casamento é bom, que o Senhor viu que nós precisávamos viver da maneira que vivemos hoje. Alguns sendo solteiros e entregando completamente a ti, e outros se entregando e morrendo pela sua esposa e pela sua família. Que sejamos homens, ó Pai, não como o mundo diz, mas que sejamos homens conforme a tua vontade. Que possamos apresentar-nos diante de ti naquele grande dia, meu Pai,
apresentarmos a nossa esposa, nossos filhos, a nossa família. Que o Senhor seja o Deus, o meu Deus. Que o Senhor possa dizer para o meu filho: eu sou o Deus do seu pai. Assim como sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu fui com o seu pai e eu serei contigo também. Não nos deixe, ó Pai. Que a tua igreja seja gloriosa como sempre foi. Que as famílias sejam reestruturadas, Pai. Que possamos entender o nosso papel. Que possamos entender para que e para quem existimos, para o louvor e a glória do Teu nome. Que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. E Senhor, não nos deixe nos enganar, achando que tudo está bem quando na verdade não está. Ajuda-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado através de nós. Que o Teu nome seja santificado através de nós. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós temos pecado, assim como nós temos transgredido a Tua lei, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, e recebe a glória para Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.